Pai, coisa boa é ter um pai, coisa boa é entender que nós somos filhos de Deus. Mas queria, irmão, nessa noite trazer para você a responsabilidade, porque muitas vezes se fala tanto de promessas, milagres, mas nós precisamos entender que todos os pais, irmãos, e aqueles que, como meu filho que é pequeno, irmãos, eu não estou criando ele para ser filho, estou criando ele para ser o próximo pai. Não posso criar ele para ser filho a vida inteira, porque esse é o propósito, se tornar um homem de bem, um cidadão, um homem casado, uma família, onde quer que esteja, um testemunho de Cristo Jesus. Gênesis 11, 24 diz assim: aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Esse homem Naor, é o avô, né? Gerou Terá. Verso 26, aos 70 anos Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Essa é a história da família de Terá, que gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Olha aqui, irmão, uma família já se tornou grande, né? Um avô, 3 filhos e um neto, né, pastor Ismael? Esse homem gerou filhos e teve o prazer, irmão, de ver o neto nascer. Quantos são avós aqui, irmãos? Irmão, coisa boa é ser avô, né? Ser avô é um presente de Deus, né? Da sexta-feira minha sogra fica doida para ver o Judá, meu sogro fica doido, irmão. É um amor diferente do filho, né? Mas olha que prazer que esse homem teve. Ele gerou 3 filhos e gerou um neto. Verso 28, Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Irmão, aqui se quebrou um processo da vida, que é um pai perder um filho. Isso é um processo muito difícil, né? Se você é pai e perder um filho, você vai entender o que eu estou dizendo. É um processo que vai além do que é normal, né? Um filho perder um pai não é fácil, um pai perder um filho é algo muito difícil. Verso 29, tanto Abrão como Anor casaram-se, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Anor era Milca, e esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão, e junto partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas chegaram em Harã e estabeleceram ali. Ai, 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 ai. Irmãos, se você parar para ver, um dos filhos morre, e nessa sequência dessa missão, o Naor não veio, Terá deixou ele. Terá levou Abrão, levou Ló, mas o Naor, Terá não levou. Terá tinha um destino. Deixa eu chamar Terá para um destino chamado Canaã. Mas Terá aborda a missão. Esse é o grande perigo. Terá tinha uma palavra, Terá tinha um Deus, Terá tinha uma missão, Terá tinha paternidade, um pai cuidou ele, viu filho, viu netos, mas ele tinha um destino e ele foi cumprir esse destino. Só que ele abordou, e mais para frente você vai ver que Abrão continua. Terá parou em Harã. Terá parou no lugar da dor, onde o filho dele morreu, ali Terá parou. E quantas vezes, irmãos, nós homens estamos parados no lugar da dor? O lugar da dor pode ser um abandono, pode ser uma rejeição, pode ser um abuso que você sofreu, pode ser uma traição que você viveu, pode ser uma enfermidade que você viveu, e nós não rompemos nossa vida porque nós paramos no lugar da dor. Pastor, é fácil falar, não, irmãos? Durante muitos anos da minha vida eu parei no lugar da dor. Sabe qual foi o lugar da dor da minha vida? Quando eu perdi minha mãe com 20 anos, eu parei naquele lugar e fiquei preso ali por 12 anos, buscando felicidade em tudo que a terra podia me dar, mas eu não encontrei. Mas quando você vê, fala, pastor, onde começou esse seu problema? Lá na morte da minha mãe, igualzinho terá aqui, na perca de alguém. E muitos de nós, homens, paramos nesse lugar, no lugar de uma frustração, no lugar de uma frustração no ministério, no lugar de uma igreja que você foi, um pastor te decepcionou, alguém decepcionou, o irmão decepcionou. Quantas pessoas estão nas ruas, irmãos,
E quando você para ler a história, ela está parada no lugar da dor. Quando você para ouvir a pessoa, quando começou, nós fizemos um Instagram da Missão Ezequiel, né? Estamos postando algumas coisas. A primeira postagem foi de um cara dizendo que a mãe dele jogou ele no lixo, uma outra mulher adotou ele, mas quando aquela mulher morreu, ele se perdeu. E esse é o lugar da dor, o lugar de um homem, irmão, de Deus, um homem terá que para. A minha palavra para você nessa noite é: não pare nos lugares das frustrações, olhe para frente. Como Paulo diz, prossigo para o alvo, porque, irmãos, essa frustração que você teve, quero te falar uma coisa, não é a última, não é a última. Você vai se frustrar com muitas coisas, vai se frustrar com seus trabalhos, vai se frustrar com a sua família, vai se frustrar com pessoas, você vai ser traído, você vai ser difamado. Pastor, mas crente é difamado? Irmão, se o pai não poupou, nem o filho vai poupar a gente. Não vai poupar a gente de dia mal, de problema, de traição. Porque, irmãos, o que te leva para a cruz é quando você é atingido. Jesus foi crucificado, e sabe o que tinha lá? O soldado para pregar ele, irmãos. Nós não vamos ser crucificados sem ninguém para pregar a gente. Então esse é o cristianismo. Nós não podemos parar, nós precisamos continuar. Pastor, mas você não sabe como é que eu vivo com a minha família, você não sabe como é que foi meu casamento, você não sabe como é que foi minha mãe. Então, pastor, deixa eu te falar uma coisa, faz assim, irmão, ó, vira uma chave, procura ajuda, fala assim: eu tenho um problema, eu nunca perdoei meu pai. Apóstolo Zermino disse que um dia, numa reunião de muitas pessoas, esses pastores chamaram ele para orar e falaram: pastor, eu queria que você orasse pela sua família. Ele começou a orar, no final a profeta falou assim: pastor, mas é engraçado, você não falou o nome do seu pai, ora pelo seu pai. Ele não abriu a boca. E ele já era crente? Não, irmão, ele já era pastor. Ele já era pastor, ele não era crente, porque existia uma mágoa do pai ter abandonado, do pai ter ido embora. E assim, irmão, é a nossa vida. Pastor, eu não me encontro nesse lugar, então eu queria que no final dessa noite você orasse por mim, porque quando eu paro para ver, irmãos, existem lugares da minha vida, todos os dias Jesus me mostra alguma coisa. Hoje eu estava lá em casa, irmão, né? Fui almoçar com meu sogro, com a Vanessa, cheguei lá em casa, fui adorar, fiquei pensando no meu pai, falei: ô Senhor, saudade do meu pai. Deus falou para mim assim: olha quantos filhos que eu te dei, rapaz, você está com saudade do seu pai ainda? Se seu pai estivesse na terra, está feliz, mas ele está comigo. Então, irmão, vira e mexe, a gente tem dores, só que nós não podemos parar nesse lugar. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Irmãos, um homem que decide morrer no lugar da dor. Nós precisamos de verdade, irmãos, pedir uma ajuda, né? Falar a Deus, falar às pessoas, falar para a esposa: meu amor, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um problema, eu não consigo vencer isso aqui. Irmãos, nós precisamos abrir nossa boca para um amigo, para um pastor, para alguém, dizer: olha, eu tenho um trauma na minha vida, eu fui abusado quando eu era criança e por isso eu não consigo romper tantas coisas. Pastor, mas eu já tive tantas empresas e quebrei. Mas às vezes, irmão, a próxima é que Deus vai te prosperar. Aí você não decide mais abrir uma empresa porque a dor de ter quebrado 2, 3 vezes te frustrou e agora eu não faço mais nada. Pastor, nós escutamos aqui ontem, irmãos, um testemunho de uma irmã amada que reprovou em muitas vezes tirando carteira. Eu também. Ela contou, irmãos, que a pauta dela vencia na outra semana. Quando ela passou, a minha vencia no outro dia. Eu falei para o motorista assim: irmão, eu estou igual o programa do Luciano Huck, agora ou nunca. Ou eu passo nessa prova aqui, ou acabou. Então orei e falei: Espírito, você me dá essa carteira, o senhor sabe que eu preciso, o carro não é para mim não, o carro é para dar carona para os irmãos. E eu fiz um voto: o senhor me dá essa carteira, eu nunca vou negar uma carona para ninguém, Deus me deu. E agora o que eu faço? Irmão, não nega a carona. Eu fiz uma aliança com Deus, mas eu podia, irmão, ter ficado. Não, reprovei uma, reprovei 2, reprovei 3, a minha pauta venceu, faz outra. Irmão, não para nesse problema, porque esse é o maior mal do mundo. Gênesis 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Só nesse versículo aqui, irmão, a gente podia pregar, porque aqui existe 4 promessas que vai fazer dele um grande povo, que vai abençoar, que vai o tornar famoso
e que ele vai ser uma bênção. Mas qual que é a primeira das promessas? Você vai ser pai. Você vai ser pai de multidões. Vai existir um povo, irmão, no Lumevão, Uberlândia, Abraão, um dia, que vai ser seus filhos. Vai ter um povo no Lumevão, Araguari. Vai ter um povo na Assembleia de Deus, Abraão, que vai ser seus filhos. Então, irmãos, a primeira promessa que Deus faz para ele é paternidade. Por quê? Porque Deus é pai. Então Deus olha um filho na terra e diante de muitas coisas que ele promete, irmão, e coisa boa, a primeira promessa é: eu vou te fazer um grande povo, eu vou te fazer uma nação, vou te dar uma grande família. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Veio o chamado, a promessa, mas existia uma diferença. Terá tinha um destino, Abrão não. Terá, Deus falou para ele: você vai sair e vai para Canaã. Abrão, Deus falou: sai da terra, da parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe, irmão, quando nós, pai, falhamos, nós dificultamos o destino dos filhos. Porque, irmão, se a promessa de Abrão era de Terá ir para lá, se Terá vai, irmão, a vida de Abrão era mais fácil. Os meus erros dificultam a vida do meu filho. Exemplo: não estudei, não formei. Ano que vem vou começar uma faculdade, porque os meus erros dificultam meus filhos. Aquele que se prepara, irmão, aquele que estuda, aquele vai conseguir dar uma vida mais confortável. Então, irmãos, desde Terá é assim, e assim é na nossa vida. Então todo o acerto é bênção para o seu filho, e todo o erro é maldição. Quando a gente vê a história de Davi, né, bonitão, segundo o coração de Deus, então a besteira dele matou 4 filhos, irmão. É sério isso, sabe, o adultério, a passeadinha que ele deu na janela, trouxe morte 4 filhos. Então nós precisamos, irmãos, como homens, escolher a coisa certa, escolher a bênção, irmão. Corre do demônio, corre do negócio errado, corre da promessa que não é de Deus, corre do adultério, corre disso, irmãos, porque isso vai guardar a sua casa. Verso 4: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, os servos comprados em Harã, partiram da terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam em sua terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste de Ai, a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois partiu e prosseguiu em direção de Negueb. Sabe quem era Terá, irmãos? Terá era um bom pai. Eu acredito, irmãos, que Terá deu boas coisas, como você também pode ser um bom pai. Terá, eu acredito que não era um homem ruim não, pastor Ismael. Eu acredito que era um bom pai, que não faltava nada, que tinha coisas na casa dele. Na NVH, nova versão do Humberto, tinha bom café da manhã, tinha boa escola, gastava, levava o menino para o serviço, para o trabalho, voltava, buscava. Na medida que ele podia fazer, irmãos, Terá era um bom pai. Mas existia um erro em Terá. Terá era um fabricante de ídolos. Não precisa abrir. Josué 24:2 diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abrão e de Naor, viviam além de Eufrates e prestavam culto a outros deuses. O maior problema de Terá não era só simplesmente não cumprir a missão, ele prestava culto a outros deuses. E será que nós, irmãos, filhos de Deus, pais, não prestamos culto a outros deuses? Que a gente para ver o católico, irmão, não é imagem, irmão, não é isso não. Às vezes o católico idolatra santo, mas o evangélico idolatra a gente. Isso é idolatria. Se você idolatra mais você, se você, irmão, idolatra mais seu carro, mais seu trabalho, pastor, mas eu vou trabalhar mais, que eu vou ganhar mais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você, isso também é idolatria. Eu não estou falando, irmão, que você tem que largar seu serviço
para vir para a igreja. Aqui na igreja, irmão, tem irmão que trabalha 12h36, como eu sempre falo. Eu vou falar para ele: irmão, esse serviço não é de Deus não. Irmão, é de Deus sim, o sustento vem do serviço, está tudo certo. Mas você não pode negociar, você pai, você homem, aquilo que é eterno, por aquilo que é dessa terra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Nós somos, irmãos, forasteiros numa terra estranha. Nessa manhã nós fomos no velório do avô de uma amada dessa igreja aqui, de uma filha dessa casa. Antes a gente estava com o dia dos pais, nós fomos no velório. Porque, irmãos, o fim vai chegar para todos nós, queira mais velho, queira mais novo. Mas o que nós fazemos não deveria ter levado o sobrinho Ló. Irmãos, quantas vezes, irmãos, eu falei isso. Sabe que Abraão, ele sai, ele leva Ló com ele. Deus tinha mandado levar só os parentes, e Ló não era parente de Abraão. Se você parar para pensar, quando você vê que Abraão, ele não era, irmãos, alguém que pegou a mulher e foi embora. Ele levou servos e servas, Deus tinha prosperado ele. Sabe, Carlos, Abraão levou a igreja dele, irmão. Abraão foi para um lugar, levou o povo dele, a igreja dele. Por isso em muitos lugares ele teve medo, ele negociou algumas coisas, porque não era só ele, a família, irmão, tinha um povo que dependia dele. Não acredito que não era muitos não era igual Moisés, né? Milhões de pessoas, mas tinha mais gente com ele. Mas enquanto eu li a Bíblia, como o Espírito Santo falou no meu coração uma coisa. Nós paramos para ver que ele levou o sobrinho, e a gente para e pensa: mas não devia ter levado o sobrinho, pastora Cida. Mas deixa eu te contar uma coisa: esse sobrinho não tinha pai. Terá tinha tirado ele, a mulher e o sobrinho. E eu perguntei assim: pastor, Espírito Santo, por que ele levou o sobrinho? O sobrinho deu tanto problema para ele, porque ele falou: irmãos, um pai de destino, antes dele ser um pai de destino, ele tem que ser um remidor. Antes de ser um pai de nações, ele tem que ser o pai do órfão, o pai da viúva, o pai de quem está abandonado. Sabe o que Abraão fez? Abraão adotou o sobrinho, porque éramos órfãos, e o Senhor nos adotou como filhos. O pai da fé, irmão, começa a fé, não com multidões, mas indo lá adotar o filho que não tinha um pai, que o avô tinha morrido, que tinha sido abandonado. Pastor, eu quero as nações da terra. Começa cuidando do órfão, da viúva, do necessitado, que Deus vai te entregar nações. Irmãs, nações da terra, mas existe os confins. Quando a gente lê essa palavra em Salmos: Senhor, dai-nos os confins, as nações por herança, e os confins da terra. Irmão, quer ir para as nações? Vai primeiro para os confins. Pastor, eu quero ser pai de multidões. Começa sendo pai de quem está perto de você, de uma criança que não tem um pai na igreja, de uma criança, irmão, que vem sozinha na igreja. Começa trazendo, irmão, o vizinho para a igreja, porque Abraão, antes de se tornar pai de multidões, ele foi o remidor da vida de Ló. O pai da fé, Rafael, não podia sair para a missão e abandonar o sobrinho. Você abandonaria seu sobrinho, irmão? Eu não. Eu acredito que ninguém de nós, irmãos, que um dia que o sobrinho perdeu um pai, não, tem uma missão, Deus me chamou. Tchau, garoto. O garoto podia ter 15, 20, 25, não sei, mas é sobrinho, irmão. Como é que um homem que Deus chama para ser pai da fé e começar um grande ministério, vira nas costas para alguém? Sabe qual a diferença de Noé e Abrão? Que Noé, irmãos, o homem que fez tantas coisas, que obedeceu Deus, construiu uma arca, ele vai lá, planta uma vinha, bebe da vinha e amaldiçoa o filho. Por que Abrão é o pai da fé e não é Noé? Porque, irmão, Deus achou graça em Noé. Deus não acabou com o mundo por causa de Noé, porque Deus não começaria uma geração com um pai que amaldiçoa um filho, mas ele começa uma geração com um pai remidor que adota alguém. Meu Deus, Senhor, obrigado, Pai, o Senhor nos adotou, Jesus. Éramos órfãos, não éramos filhos de Deus, Pai, éramos apenas criatura, mas obrigado que o seu amor nos alcançou, Pai. Obrigado porque a cruz trouxe vida para nós, Pai. Éramos órfãos e hoje somos filhos, Pai. Obrigado porque Abrão, antes de cumprir um grande ministério, entendeu o que era ser pai. Às vezes, irmão, nós falamos muito de adoção. Sabia que se cada igreja adotasse um órfão, não existia órfão na terra? No Brasil, na terra não, no Brasil. Se cada igreja adotasse um órfão. Pastor, mas uma criança órfã dá trabalho.
Você não era órfão e deu canseira? Você era órfão, não, né, Gilberto? Nem eu. E dei uma canseira. Qual que é a diferença, irmãos? Ah, mas essa criança vem com mais problema. Você veio para Jesus cheio de problema e Ele te aceitou. Então nós precisamos entender, irmãos, se somos a igreja, precisamos entrar em lugares diferentes. Deus aparece, Ele faz uma promessa a Abraão, ele ouve a voz de Deus, mas o que Ele faz depois? Ele levanta um altar. Se somos homens, filhos de Abraão, precisamos sermos homens de altar. O que são altares? Que altares são lugares de experiências com Deus. Altares são lugares que você guarda a sua casa, guarda a sua família, guarda seus filhos. Ah, não sou católico, sou evangélico, irmão, pouco importa, Deus é um só. O homem tem que ser um homem, irmãos, que não sai de casa sem orar, que não acorda de manhã sem falar com Deus. O homem, irmão, é aquele que dorme por último, que fecha a casa. Eu não estou falando, irmãos, tem gente que acorda muito cedo. Rafael é um, né? Eu acordava muito cedo um tempo também, irmãos. Eu vou falar para o Rafael orar de manhã, o Rafael acorda 4 da manhã, irmão. Vou falar para ele orar antes de acordar. A hora que ele acorda, primeiro que todo mundo, é diferente, é uma situação diferente. Mas, irmãos, o homem é o protetor. Esses dias eu acordei de manhã, meu apartamento, a porta dormiu aberta. E Deus falou para mim, responsabilidade é sua. Vai dormir primeiro? Vai lá, tranca a porta. Confere as janelas, porque nós somos os guardiões, e não podemos, irmão, ser guardião apenas fisicamente. Precisamos ser guardiões espirituais. Você precisa orar com o seu filho, orar com a sua esposa, orar pela casa. Se você for mais atrapalhado, unge os trem tudo, né, pastor Assis? Eu unjo tudo, unjo as pessoas, unjo o ouvido da Vanessa que está doendo, amor, vai dando glória aí, que esse ouvido vai melhorar. Unjo o Judá, todo dia que ele sai para a escola eu unjo, aquele cabelão dele grande, vai melecado de óleo para a escola. Vamos orar? Não, papai, assim, rapaz, vamos orar, e unjo, lambuza ele tudo, e acaba a mão e já passa o resto assim, igual o gel, né? Joga para o lado o gel de óleo, é pouco cabelo, né, irmão? E papai dá glória, filho, dá glória. Jesus está aqui. Porque se eu não fizer isso, quem vai fazer por mim? As pessoas podem orar comigo, meu pastor pode orar por mim, mas tem lugar que sou eu que tenho que fazer, tem guerra que sou eu que tenho que entrar. Porém, existia uma promessa: sejais tu uma bênção. Deus não prometeu que ia abençoá-lo, Deus pediu para ele ser uma bênção. Então Deus não te prometeu te abençoar demais, Deus prometeu para você que você seja uma bênção. É a promessa que Deus tem para a sua vida. Pastor, mas Deus pode te dar muitas coisas. Pode, irmãos, pode não, se Ele quiser dar. Mas se não der também, irmão, Ele continua sendo Deus. Se andar de bicicleta, Ele é Deus. Se andar de moto, Ele é Deus. Se andar de Uber, Ele é Deus. Se andar de ônibus, Ele é Deus. Se Ele te der um carro, Ele é Deus. Se Ele pedir seu carro, Ele é Deus também. Não muda nada para você, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: Ele não é porque Ele faz, Ele é por quem Ele é. O melhor de Deus, irmão, não está por vir. O melhor de Deus já veio, é Jesus. O melhor de Deus vai voltar, e nós vamos encontrar com Ele, irmãos. Mas Ele é Deus fazendo, não fazendo. Ele é Deus curando, não curando. Ele é Deus vivendo, Ele é Deus de morrer. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Achamos que Deus está nos honrando quando Ele nos dá coisa. Irmão, quando Deus te dá uma coisa, não é honra, é mimo. Quantos gostam de ganhar um mimo? Gosta, irmão. Mulher gosta mais ainda, né? Minha esposa gosta de um docinho que tem aqui, ó, na tendinha. É um docinho branco assim, eu levo 3. Eu pus o apelido nele de Pedro, Tiago e João. Amor, trouxe os docinhos para você, o Pedro, o Tiago e o João. Até apelido eu ponho no doce, não, porque eu sou criativo, tá? Irmãos, e é coisa pequena. Oh, obrigado, Jesus, para essa esposa, né? Se eu sou, me ama mesmo. Pouca coisa agrada a ela. É pouca coisa, mas todos nós gostamos do mimo. E Deus também gosta de nos dar um mimo. E o seu mimo pode ser uma casa, o seu mimo pode ser uma bicicleta, o seu mimo pode ser trocar de carro, está tudo certo, Ele gosta. Mas a Bíblia fala, irmão, que o seu herdeiro é menino, nada de fé de um escravo. Então tem coisas que Deus não pode te dar agora, porque senão Ele te perde. Se Deus der uma moto para uma criança, vai bater, irmão, vai morrer. Então por isso que tem a habilitação, tem o processo. E assim é Deus em nossas vidas. Verso 9. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que você é minha irmã,
para que não me tratem bem por amor, e você é minha vida, seja poupada por causa dele. Sabe o que acontece com o pai da fé, irmãos? O pai da fé tem medo, o pai da fé tem a fé abalada. Então, irmão, homem de Deus precioso, pai que se encontra aqui nessa noite, de vez em quando você tem medo? Eu tenho. Tem algumas incertezas, tem algumas dúvidas. Não tem problema de ter medo não, irmão. Não é pecado ser homem, pecado é querer ser Deus. Sabe, o pai da fé é aquele que Deus prometeu que dele faria um grande povo. Ele chega em Canaã, tem dificuldade, e ele acha que o leite e o mel está fora. O leite e o mel estava dentro, não estava fora. A sua prosperidade não está fora, está dentro de você. O que Deus tem para fazer através de você não está no cenário, não está no PT, no PSDB, no PMDB, não está no Alexandre de Moraes, está em você. Como dizia o pastor Josimar esses dias aqui na igreja aqui, vai entrar uma crise. Ele falou, e eu não vou participar dela não. Quer saber, irmão? Porque quem cuida de mim não é ninguém. Quem cuida de mim é o Rei de Reis, irmãos. Por que eu estou preocupado, irmão? Não estou falando que você tem que ser irresponsável, não. Mas passa governo, vem governo e muda. Mas céus e terras não se passarão. Então, em tempos de crise, irmão, você pode ser próspero. Você vai ver nessa escola aqui, irmão, que no tempo da enfermidade, da dificuldade, uma viúva, irmão, que cuidou de um profeta, foi abençoada, saiu de lá, voltou e pegou as terras de volta. O povo tudo morreu, aquela viúva abençoou o profeta, gerou um milagre. Aí ela falou assim, agora tá ruim, então vou sair. Então tá, quando ela voltou, passou 3 anos, o dinheiro dela foi corrigido com juros e correções monetárias. Não tinha nada, irmão, não tinha investimentos, não tinha nada, mas tinha o investimento eterno, irmão. Essa bolsa de valor ali não fecha nunca. Por que a gente teme? Como diz um irmão amado sentado aqui, Senhor, o Senhor vai mandar o recurso ou o Pix? Tem um irmão aqui na igreja que ele fala assim, irmão, o Senhor vai mandar o recurso ou o Pix? E ele manda, irmão, por quê? Porque ele é um pai. A minha pergunta a você, homem, nessa noite é: qual a circunstância tem te trazido medo? Qual a circunstância tem feito você paralisar? Ou qual a circunstância que pode estar querendo fazer você negociar? Isso é um desafio. Pastor, mas todo mundo faz, irmão. Você, homem de Deus, não deve fazer. Todo mundo faz, tem um negócio assim, pastor, um esquema. É de Deus. Até quem me falou, o cara era crente. Crente até o diabo é, tá, irmão? Crente é crer em Cristo. Que se fizer assim, dá mais, tem um jeitinho aqui, ó. Você vem aqui mais cedo, aqui chega mais tarde. Irmão, isso não é do Senhor. Sabe o que está nos parando? Qual a nossa insegurança? A gente sabe que Deus é nosso Pai. Precisamos, irmão, crer. Se Abrão, irmãos, teve medo, desceu e esqueceu. Sabe o que ele esqueceu, irmão? Ele esqueceu de ouvir a voz de Deus, que Deus tinha falado para ele que ia fazer pai de multidões. Se sou eu, irmão, Deus fala assim, né? Vai matar, né? Então tá, a promessa vai dar errado. Ainda briga com Deus. Então tá, então me mata mesmo. Quer ver agora quem vai cumprir isso aí? A gente tem que ser, irmão, desaforado com Deus. Sabe, o meu filho, irmão, ele é desaforado comigo. Ele fala as coisas, pai, você tem dinheiro? Eu falo, tem, mas não vou te dar. Mas ele pergunta, você tem dinheiro? Todo dia para mim, que eu vou no lugar com ele no mercado, alguma coisa. Você me dá isso aqui? Eu falo, hoje não, mas eu quero. Mas hoje não. De vez em quando me comove também, eu dou, né, irmão? Chega em Deus, fala assim com ele, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me amou, né? Então faz, o Senhor prometeu. Às vezes não vai fazer agora, mas vai chegar um tempo, bater e dar-se-vos-á. Você precisa bater, irmão, no seu Pai do céu, esquecer que Ele é Pai, bater e dizer, Senhor, está demorando, né? Tá bom, estou aqui. Chega uma hora que Ele fala, esse meu amado, todo dia 2 horas da manhã está aqui. Aí ele merece, né? Vou abençoar, vou fazer por ele, porque ele é o nosso Pai. Quando Abrão chega ao Egito, verso 14, quando Abrão chegou ao Egito, viu os egípcios, e que Sarai era mulher muito bonita. Vendo os homens da corte de Faraó, elogiaram e levaram ao palácio. Eu quero pular um pouquinho aqui, irmãos, para ganhar tempo. Irmãos, mas Abrão dá a sua mulher. E sabe o que Deus vai lá e fala com o Faraó, irmão? Que essa mulher não era dele, não. Sabe, Abraão, irmãos, entregou a intimidade da esposa para outro homem, irmãos. Isso é terrível, terrível. Esse homem, irmão, dormiu com a esposa dele.
dormiu com a esposa dele. E ele saiu de lá muito abençoado, ele ganhou coisas, bens, posses, ele saiu de lá próspero. Então nem tudo que está te prosperando é vontade de Deus. Precisa me entender, irmãos, que muitos negócios não é vontade de Deus. Esse é o começo da caminhada do pai da fé. Já parou a pensar, irmãos, que Abrão, hoje, o pai da fé, o Abraão, ele cometeu um grande erro no caminho, no começo da caminhada dele, assim como eu e você, que já às vezes já erramos com as pessoas, já erramos com a nossa esposa, já erramos com os nossos filhos, já erramos no nosso trabalho, mas esse homem entende, e esse homem vai sendo transformado, porque como é escrito, irmãos, se o herdeiro é menino, nada difere do escravo. Assim como eu e você tomamos decisões erradas, porém precisamos crescer em graça e sabedoria. Um homem de Deus ouve a Deus, tem um chamado, mas medos, incertezas e vozes o fazem parar. Porém ele se arrependia e continuava. Sabe qual a diferença de Abrão para Terá? Que ele não parava na sua dor. Terá, quando perdeu o filho, ficou naquela terra até morrer. Abraão, mesmo negociando, mesmo errando com a mulher, mesmo levando o povo, ele não parava, ele clamava a Deus e continuava. Ele se arrependia, ele sabia que tinha feito errado, mas ele continuava. Então minha palavra para você, homem, pai, nessa noite é continue, não importa se deu errado ontem, não importa se vai dar errado amanhã, se Deus falou, continue. Se dessa caminhada você errar, conserte, se arrependa, dobre diante de Deus, clame pela misericórdia, pelo amor, pelo perdão. Ele é o seu pai, ele vai te perdoar, mas você não pode parar, como Paulo diz, prossigo para o alvo, aquilo que é eterno, aquilo que é a promessa de Deus para a minha vida. Pastor, mas eu errei com a minha mulher ontem lá em casa. Volta agora nessa noite, dá um beijo nela e fala, amor, me perdoa. Se ela ficar brava, deixa ficar. Fala, você me ama tanto que até brava você é linda. Aleluia! Gênesis 16, verso 1. Eu te amo, meu amor. Aleluia. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu ela e engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Um homem de Deus é um homem de altar. Mas a minha pergunta é, qual é o nosso altar? Um homem de Deus, querido, essa descida no Egito dele, ele traz de lá muitas coisas, muitos bens, né? Só que ele traz quem não devia, a serva Agar. Se ele não tivesse descido, irmãos, ao Egito, essa serva não tinha vindo. Quer dizer o quê? Os nossos erros geram consequências. Ele vai a esse lugar, traz essa mulher, e a minha palavra para você, homem de Deus, nessa noite, não ouça sua mulher quando ela estiver na alma. Não ouça. Ai, meu amor, estão fazendo. Ô, amada, vai orar. Ai, meu bem, você não sabe o que fizeram comigo. Quantas mulheres são assim? Levanta a mão não, que eu sei que são todas. Mulher fica na alma, irmãos. Então, se sua mulher estiver no espírito, ouça sua mulher no espírito. Mas quando sua mulher estiver na alma, não escute. Porque a mulher, irmãos, ela é lua, o homem é sol. O homem é todo dia a mesma coisa, a mulher tem fases, estações, tem dia que está boa, tem dia que está ruim, tem dia que está um doce, tem dia que está mais amarguinha. Isso é mulher, irmão, tem hormônio, tem estações, né? Tem dia que está glória, tem dia que está TPM, irmão. Isso é mulher, tá? Isso é todas, não é só uma não, todas. Sabe o que Sarai estava? Na alma. Sarai estava esquecendo das promessas. E ele, para agradar a mulher, irmão, trouxe maldição até hoje. Sabe que a guerra lá, Israel lá, é fruto dessa noite. Então deixa eu te falar uma coisa, uma mulher no espírito é uma glória, mas uma mulher na alma, vou nem falar nada não. Você sabe o que eu pensei aqui? Não ouça.
Quando sua mulher estiver na alma, fala: meu amor, vamos orar? Ai, meu amor, mas você não sabe o que aconteceu. É, amor. E o que a palavra de Deus fala? Amor, a fulana me distratou, a fulana me humilhou. Mas o que a palavra de Deus fala? Vai lá não precisa conhecer muito a Bíblia não, Mateus 5, tá? Só isso. Lê Mateus 5, lê as bem-aventuranças. Só isso, irmão. Quando sua mulher estiver na alma, fala: amor, vamos ler a palavra de Deus? Fala: Espírito Santo, vamos ler a palavra aqui nessa noite, nessa rica oportunidade. Vamos entender o que a palavra fala. Mas esse papel não é do pastor, é do marido. Maridos, lavai suas esposas pela palavra. Não é pelo que eu acho, não é pelo que o Luiz Hermínio falou, não é pelo que o Douglas Rosa falou, é por aquilo que a palavra de Deus fala. Por isso, irmãos, a Bíblia ela é o manual de fé, regra e prática. Nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer as promessas, conhecer o que Deus diz. Então, irmão, uma esposa é bênção, mas uma esposa na alma não é bênção nenhuma. Então, mulheres, anda no Espírito, mulherada, anda no Espírito, dá glória, xerecanta na massa, sabe, no dia mal, irmão, sua mulher está no dia mal, deixa ela quietinha, irmão, deixa ela na dela, não fica puxando conversa com ela não, sabe, um homem tem que ser sábio, irmão, né, o homem tem que ser sábio. Pastor, quantos anos casado, pastor? 42? 41? Pastor, se brigou com ele, 42, já falou que é um. Pastor, mas esse dia falou pra gente assim: mas pastor, quando dá um problema lá em casa, vai cada um orar num quarto. A hora que o Espírito Santo fala com os dois, nós encontra. Sabe o que é isso, irmão? A sabedoria de estar 40 anos casados. Nós precisamos entender isso, irmãos, com maturidade. Homens que trocam a integridade pela segurança. Irmão, não troque a sua integridade pela segurança. O que Deus falou para você é Deus. Pastor, no meu trabalho, eu já trabalhei, irmãos, para chefe que falava para mim assim: se fulano passar aí, você fala para o fulano que eu tive aí. Fala: irmão, não fala. Uai, o que é isso? Te manda embora, fala um favor para mim. Eu menti? Mente você, rapaz, está doido? Tem parte do capeta não. Sabe que eu sou crente? É assim, irmãos. O que faz isso amanhã vai agradecer, porque sabe que aquele funcionário é um homem de Deus. Não, faz isso aí que vai dar um jeito. Irmão, eu não faço. E se você me mandar embora é um favor, porque Deus já abriu outra porta. Se você me mandar embora por causa disso aqui, irmão, para mim é um prazer, porque eu entendo que esse lugar nunca foi meu. Nós não podemos, irmão, negociar. A vida do pai da fé é uma vida espiritual e normal, como a minha e a sua. Um homem que ouve a voz de Deus, que obedece, tem seus erros, porém uma vida de amadurecimento dia após dia. Irmãos, eu ainda cometo erros que minha esposa, mas hoje eu não cometo os erros que eu cometia. A nossa vida, irmão, é crescer em graça, em sabedoria, em glória. Eu sou um pouco bravo com o Judá, irmãos. Minha esposa puxa minha orelha que eu sou bravo, mas a mãe quer cuidar, o pai quer que dá certo. São duas coisas diferentes, né? A mãe quer proteger, o pai quer que dá certo. Então, esse é meu papel como pai, é normal. Às vezes eu paro para pensar e eu estou sendo bravo mesmo, irmão. Estou sendo bravo, e é hora que eu tenho vontade de puxar, esmagar. Sou assim, irmão. Às vezes são erros, traumas, que foi assim comigo. Não estou falando que foi certo, mas eu preciso ouvir. Gênesis 22, 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: então disse Deus, na manhã seguinte, Abraão levantou e preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque seu filho. Depois cortou a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo, para a faca, e caminhavam os dois juntos. Amém? Isaque aqui, irmãos, não era uma criancinha. Isaque era um adolescente, entre 14 e 15 anos. Mas quem carregou a lenha, Abraão ou o filho? Então lembre, irmão, você está criando o próximo pai, você não está criando um bebê não. Esse ano o Judá ganhou uma mochilinha de carrinho, mas ano passado era uma mochila de costas. Chegava na escola e falava: papai, leva. Falava: meu filho, leva você. A minha eu já levei. Essa é sua, não é minha. Papai, meu amigo, quando está emburradinho, doentinho, a gente pega no colo e leva. Mas quando não está, meu amigo, a mochila é dele. Porque hoje ele carrega a mochila, daqui uns dias carrega sacola para a mãe no mercado. Esse é um papel de um homem.
Então chegou uma hora, irmãos, que Abraão já é um senhor, nós vamos para o sacrifício. Guerreiro, você leva a lenha. Por quê? Porque era um adolescente, 15 anos. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra juventude não existe, tá? Existe infância e adulto. Essa juventude aí é esses marxistas que cria, para os homens ficar fracos. Homem é homem, homem é homem, trabalha, estuda, faz as coisas, tem problema, responsabilidade. Tem dia, irmão, que tem que dar uma volta, que o trem está feio, não pode falar para a esposa que está tão feio assim, né? Clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e volta para casa mais calmo. Pastor Ismael, vai para o meio do mar, dá um grito, fala com Deus, porque se o piloto do navio, irmão, desesperar, todo mundo morre. Então o piloto do navio, irmão, tem que manter calmo. Isaac disse a Abraão, respondeu Abraão, verso 29, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora eu sei que teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou o sacrifício como holocausto em lugar do seu filho. Sabe o que eu vejo, irmãos, na vida desse homem? Um lugar de maturidade, um lugar de transformação. Sabe o que Abraão fez? Um altar. Mas o altar de Abraão não começou no dia da dificuldade, começou quando ele ouviu a Deus. Nós, irmãos, vamos para os pés de Deus quando as coisas estão feias, quando o problema não tem solução, quando a vida é difícil, mas nós não vamos quando vimos Deus. O altar não era algo novo a Abraão, a vida de Abraão foi de altares em altares, de erros em erros, mas sempre levantando um altar. Nós estamos falando, irmão, de um filho adolescente. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Imagina pegar teu filho adolescente, marra a lenha, chega lá, preparou o altar, o filho falou, pai, o sacrifício, Deus proverá. Mas esse menino, irmão, estava amarrado com cordas, amarrado como um cordeiro, irmão, pronto para o sacrifício. Esse menino, irmão, viu o machado ser levantado. Já parou a pensar, irmão, a fé de Abraão e a fé desse menino? Porque esse menino cria tanto no Deus do Pai, que ele acreditava que se fosse a vontade de Deus, Deus ressuscitava ele. Por quê? Porque esse menino cresceu vendo o pai no lugar do altar, o pai no lugar da oração, o pai no lugar do sacrifício. Na minha tradução, hoje, esse menino viu o pai dando a Bíblia, esse menino viu o pai fazendo um devocional, esse menino viu o pai, vamos almoçar hoje? Papai não vai não, o papai está de jejum. Esse menino viu o pai crescer de glória em glória, de fé em fé, a um ponto do dia mau chegar na vida desse menino, ele falar, mas o Deus do meu pai pode fazer todas as coisas. O seu filho não vai olhar para um Deus sobrenatural. O primeiro pai que ele tem é você. O seu filho, a sua filha tem que ver você, o homem de Deus, e dizer, cara, se meu pai é assim, imagina meu pai que está no céu. Se o meu pai é esse homem, toda noite está ali, toda noite está orando, o bicho está pegando, mas ele está crendo, a energia corta, mas ele fala, mas Deus proverá. Não tem o alimento, mas ele está falando, o Senhor proverá. Nós vamos almoçar, às vezes não tem o almoço, ele fala, vamos agradecer por esse almoço. Pai, que almoço? O Senhor proverá. Ah, irmão, bate alguém na porta e fala assim, ó, vamos almoçar lá em casa, não sabia não, eu vim trazer um almoço para você. Sabe onde sua fé é testada? Quando o povo vê um homem de oração, irmão, quando Deus vê, irmão, deixa eu falar quantas experiências eu tive na minha conversão no começo, na casa de operação. Sabe, um dia eu não tinha nada no café da manhã, não é igual é hoje não, irmão, ajuda de governo, e eu pus 30 caras em fila para agradecer o alimento. Sabe o que era um alimento? Um chá de erva cidreira de um mato apanhado lá no fundo da horta, e nós fomos agradecer. Tinha aqueles que ficaram, agradecer o quê? Sempre tem um chato, irmão, toda a vida vai ter. E tinha um cara, irmão, problemático, falou assim, uai, mas nós não estamos na casa de Deus, não? Vocês não acreditam que Deus pode prover, não? Nós oramos, agradecemos e tomamos só aquele chá. Na hora do almoço, começou a chegar almoço, Danoninho,
quitanda. Irmão, tanta coisa, o povo comia Danoninho com o dedo, assim, ó. Sabe quando capota o caminhão de Danoninho? Chegou aqueles carrinhos de pedreiro lotados de Danoninho, o povo comia Danoninho igual pipoca. Almoço, carne. Aquela noite nós ganhamos um almoço, uma janta, que foi mais de 3 anos, um restaurante do ano janta. Debaixo daquela oração que nós fizemos, sem um nada. Foram 3 anos, os meninos comendo tudo que tem no restaurante. Sabe essas comidas boas, mãe? Essas carnes boas, chique? 3 anos os caras comendo uma janta top, fruto de uma oração sem ter nada, porque você precisa ser grato quando tem, mas ser grato quando não tem. A gratidão abre porta, a ingratidão fecha. Um homem de Deus tem que ser alguém grato em qualquer situação que você está vivendo. Pastor, minha mulher está difícil, seja grato. As contas estão vencendo, seja grato. Eu estou desempregado, seja grato. Comece a agradecer, irmão, que você vai gerar filhos na sua casa, gratos ao Senhor. Grato quando as pessoas dão uma coisa, quando dão uma garrafa, quando dão um tênis, quando dão uma camiseta, quando pagar um sanduíche. Oh, irmão, você me deu um sanduíche, deixa eu orar com você, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa colha os frutos dessa oferta. Porque nós pensamos que oferta, irmão, é coisa sobrenatural. Não, irmão, oferta é quando alguém paga um cinema para o outro, amém? Às vezes um jovem está sem dinheiro, vamos no cinema, eu vou pagar para você. Seja grato àquele ingresso do cinema que você está ganhando, porque isso abre portas. Aqui está o selo da aprovação de Abraão, a maturidade. Deus procura homens com o coração voltado a Ele, maduros, que suportam os processos e aceitam ser transformados. O homem de Deus é alguém, irmãos, que aceita viver processos. Esse é o lugar que Deus espera de nós. É o lugar que a sua família espera de você. É o lugar que a sociedade espera de você. É o local que a sua casa de fé espera de você, que os seus irmãos esperam de você. Sabe o que é um homem transformado? É um homem com o fruto do Espírito. Eu não vou ler não para ganhar tempo. Gálatas 5:22. É um homem com discernimento espiritual. Um homem que ora e fala: não vamos. Por quê? Porque Deus falou. É um homem que não faz as coisas por fazer, mas consulta a Deus. É um homem que tem a humildade de ser corrigido. Provérbios fala, irmão, que um homem repreende o sábio e ele te amará, repreende o tolo e tomará para você problema. Então um homem maduro é um homem que aceita ser corrigido. Pastor, mas qual é o processo da transformação? Irmão, a transformação é uma transformação diária, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Sabe o que Abraão aponta? Abraão aponta para um homem maduro, para um homem que teve uma palavra, que teve fé para sair, mas chegou numa terra, teve medo, assim como a gente, de muitas situações, desceu, negociou. Às vezes, irmão, alguma situação na sua vida você pode ter negociado algumas coisas, um valor, um princípio, mas é um homem que se arrepende e volta para a promessa. E é um homem, irmãos, que foi crescendo, que foi sendo transformado, que o erro que cometia, não comete mais. Pastor, mas assim, você é um homem perfeito? Irmão, de verdade, não sou, mas eu tenho procurado, irmão, não cometer os erros que eu já cometi. E pensa, um homem cometeu erro, irmão. Eu acho que eu sou o campeão de todos nós aqui, irmão, de verdade. Mas eu nunca parei nas dores, nos problemas, depois conheci Cristo. Eu entendo, irmão, que eu prossigo para o alvo. Eu entendo que a minha vida é de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Então eu erro com a minha esposa, eu erro com os irmãos, eu erro com alguém na igreja. Pastor, eu acho que você errou. Às vezes, irmão, nós vamos orar com os líderes aqui, Deus dá uma direção. Mas se eu errar, sabe o que eu vou falar com eles? Eu queria pedir perdão para vocês, porque eu não ouvi Deus, eu ouvi a minha alma. E sabe o que é uma coisa, irmão, boa? É não exercer governo sobre pessoas, mas ter o coração dessas pessoas, que quando eu errar, eles vão falar: pastor, estamos juntos. Você acertou 10, você errou uma, né? Você tem um crédito, vamos continuar. Sabe, o marido que a sua esposa espera é um homem que vai se tornando maduro a cada dia, é um homem que vai crescendo. Irmão, se tem alguém que conhece a gente, é a esposa da gente, irmão. Você engana todo mundo, mas a esposa não. A esposa conhece, irmão. A esposa conhece quando você quer, quando você não quer, quando você faz emburrado, quando você faz de qualquer jeito, quando você faz com prazer. Nós precisamos, irmãos, cada dia sermos pais melhores, maridos melhores, pessoas melhores, até o dia, irmão, que você encontrar o seu Senhor e Ele falar para você: servo bom e fiel, eu te dei uma família, você guardou. Eu te dei 5 pessoas para você cuidar,
você cuidou. Eu te dei 2 filhos, você cuidou. Pastor, mas o filho decidiu errar. Irmão, aí é outros 500, não tem nada a ver. Mas você deu o seu melhor. Às vezes, irmão, seu pai não foi o melhor pai do mundo, mas ele fez o melhor que ele aprendeu. Ele deu o melhor que ele tinha. Ah, irmãos, quantas coisas, hoje eu pensava, quantas coisas eu aprendi com meu pai sentado numa mesa assim, numa vida que ele tinha que não era mais correta, porque ele não era cristão, mas quantos ensinamentos sentado numa mesa ele me ensinou, da sua maneira simples. Perdoa o pastor, tomando uma cervejinha no bar, que era o lugar que ele vivia, mas seus conselhos, suas palavras, sua direção, o temor a Deus, não sair de casa sem rezar, não dormir sem rezar. Fala, pai, vamos sair, eu estou com pressa. Ele falava, vai você sem Deus, eu não vou não. E ele ficava lá, dobrava seu joelho na cama, falava com Deus, falava, fazia o nome do pai, eu falava, agora nós podemos ir, porque ele vai com a gente. Sabe, irmão, nos meus maiores erros da minha vida, eu lembrava desse meu pai, que tinha uma fé, que era um bom homem, que cuidava do órfão, da viúva, do necessitado. Os erros dele, eu procuro não cometer, mas os acertos, eu procuro fazer. Então, querido, você vai errar com o seu filho, você vai errar com as pessoas, mas procure crescer de glória em glória. Procure ser pastoreado, procure ter um líder espiritual. Eu sou pastor, irmão, mas eu tenho o meu pastor. Essa manhã eu liguei para ele de manhã, mandei uma foto para ele de 2013, nós magrinhos, mano. Eu tinha até mais cabelo assim, era mais cheinho, sabe? Não era igual o Zidane, tá aqui ralinho hoje não. Era mais cheinho assim, nós magrinhos. Falei, pastor, eu procurei uma foto minha criança com você, mas eu não tenho não. Porque na verdade, se tivesse uma foto criança, nós ia ser amigo de escola, que ele é só 2 anos mais velho que eu, né? Essa aqui é a foto mais nova que eu tenho do seu lado. Ele morreu de rir, falou, cara, isso é engraçado demais, Humberto, se mata de rir logo de manhã. Tô aqui falando que essa aqui é a nossa foto mais antiga. Mas estou te falando uma coisa, cara, feliz dia dos pais, cara, te amo, e a palavra dele, cara, continue sendo transformado. Eu brinco com ele que eu nunca fui o plano que ele tinha, eu fui aquele que não abortou a missão. Ah, irmão, antes de mim passou tanta cara com mais qualidade, com mais dom, com mais sabedoria, mas sempre parei para ouvir, sempre fui corrigido, ficava bravo, irmão, dentro de mim. Eu falava, cara, ele é meu pastor, cara, esse cara é meu pastor, né? Quando eu errava, no mesmo dia eu mandava uma mensagem, ô pastorzão, me perdoa. E eu erro muito com ele, de verdade, irmãos, mas eu procuro ser hoje uma pessoa diferente que eu fui ontem, e amanhã eu quero ser uma pessoa diferente que eu fui hoje. Quero chegar daqui 2 anos, as pessoas falar, pastor, cara, você tem crescido em Deus, você tem sido um marido melhor, e eu quero dizer para você, você também, cara, estamos juntos, vamos continuar. De que a gente encontrar com o nosso Senhor, nós vamos todo mundo sentar nessa mesa, irmão, aqui, ó, com Abraão, Isaac, Jacó, e dizer, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele o domínio dos séculos e dos séculos. Ah, irmão, tá no banquete lá os anjos com as harpas. Eu quero falar para o anjo, ô anjo, toca aquela que eu gostava. Não é para você não, é para ele. Vai, toca qualquer uma. Eu quero estar sentado nessa mesa aqui, irmão, nessa noite de ceia, que nós vamos cear nessa noite. Se quiser buscar as crianças, pode buscar as crianças para a gente cear. Mas a minha palavra que eu tenho para você é, procure ser o homem que agrada a Deus. Pastor, mas quem que é o homem que agrada a Deus? É o homem que é transformado a cada dia. É o homem que aceita ser corrigido, é o homem que tem maturidade, é o homem que tem um pastor, é o homem que se aconselha, é o homem que não comete mais os mesmos erros. É o filho, irmãos, que olha para o pai e a filha e fala, cara, esse meu pai é tudo. Quem tem filha mulher sabe o que eu estou falando, as mulheres são apaixonadas no pai, né? Ela quer um namorado igual o pai dela. Não enche a bola não, você que é pai de menina aí, que você está todo vaidoso aí, né? É assim, irmão, o menino olha o pai, o modelo do namorado, é o pai. Se ela arrumar um piorzinho, ela fala, meu pai é muito melhor que essa tranqueira aí. Meu pai dá flor para minha mãe, Zé Butina, não me dá nem um som de valsa. Sai fora daqui, tranqueira. Escolhi errado, aparta de mim, Satanás. É assim, irmão, é assim a vida. E o filho quer ser o pai. Tem filho que tem que torcer pro time do pai, né? O Judá está torcendo até pro Vasco por minha causa. Não sei até quando, né? Às vezes muda mais para frente. Não sei, irmãos. Mas porque ele vê o pai, ele põe a camisa e fala, pai, vamos pôr a camisa do Vascão. Fala, ô glória, ainda bem que eu não estou sozinho. Tenho companhia até quando, irmão? Não sei, não faz diferença para mim. Mas o filho quer ser o pai. E quem que é esse pai? Esse pai que está sendo transformado de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Amém? Fica de pé, querido, vamos ceiar nessa noite. Vamos compartilhar